Olá, eu sou a Bruna Viana Eu sou a Cassiane Ribeiro. e esse é o primeiro episódio do podcast Educar para Não Esquecer. Você sabe o que são direitos humanos? Quem tem direito a eles? E por que é tão importante falar sobre este assunto? É exatamente sobre isso que vamos falar neste episódio do nosso podcast. Muito se fala de direitos humanos, mas de fato, o que são eles? Os direitos humanos foram inicialmente discutidos durante a Revolução Francesa, em 1789, embasados principalmente em ideias iluministas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tinha cunho liberal e carregava as ideias da Revolução: igualdade, liberdade e fraternidade. Levava como objetivo principal garantir que todos os homens tivessem os mesmos direitos, representando dessa forma o ideal republicano e democrata. É claro que nessa época os direitos humanos eram restringidos apenas aos homens brancos. Mulheres e negros eram excluídos dessa discussão. O período de criação não é aleatório. Depois dos terrores e da gigantesca crise humanitária instaurada com a Segunda Guerra Mundial, era gritante a necessidade de criar uma regulamentação para assegurar estes direitos e deixar claro a importância desses direitos para a sociedade. E essa necessidade de abranger a todos só foi pautada em 1948, na Declaração Universal de Direitos Humanos, discutida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Assim, foram definidos todos os direitos básicos e as liberdades dos seres humanos que precisam obrigatoriamente ser respeitados, independente de onde vivem, da renda que detêm, da religião que professam, da etnia a que pertencem, do gênero, da orientação sexual e de todos os outros aspectos que tornam cada indivíduo único. O período de criação não é aleatório. Depois dos terrores e da gigantesca crise humanitária instaurada com a Segunda Guerra Mundial, era gritante a necessidade de criar uma regulamentação para assegurar estes direitos e deixar claro a importância desses direitos para a sociedade. E é por isso que a educação é tão importante para a manutenção dos direitos. Uma sociedade com memória não permite que a história se repita. O conceito popular que temos sobre direitos humanos na América Latina sofre muita influência da ditadura militar. No Brasil, o regime militar durou de 1964 a 1985. E nesse período, a censura e repressão por parte dos governantes impedia que essa informação circulasse de forma livre na sociedade. Além disso, a censura também era a principal razão para prisões e torturas a qualquer um que se manifestasse contra o governo. Na grande maioria, eram presos intelectuais, professores, jornalistas e artistas. Foi exatamente por conta dessas prisões, desaparecimentos, torturas e violações de direitos que a pauta de direitos humanos foi levantada por ativistas sociais. Mas isso foi revertido para uma perspectiva muito negativa. Os ativistas pediam para que os direitos dos manifestantes presos pela ditadura fossem respeitados. E usando isso, os militares criaram a famosa frase "direitos dos manos", como se os direitos só devessem impedir que infratores fossem punidos. E foi daí que surgiu a ideia de que os direitos humanos, na realidade, eram somente para defender bandidos. Atualmente, nós sabemos o que são os direitos humanos. A narrativa criada naquele cenário impediu que as pessoas soubessem sobre o real conceito de direitos humanos e, dessa forma, impediu uma luta coletiva contra seus violadores. É sob essa perspectiva que a educação em direitos humanos se faz tão necessária. É o famoso educar para não esquecer. Exatamente! É necessário nos lembrarmos da nossa história para mudarmos a realidade presente de tantas pessoas. E é claro, isso inclui saber quais são os nossos direitos, quando e como podemos recorrer a eles. E esse foi o ponto de base para que a ONU criasse nos anos 2000 os Planos Mundiais de Educação em Direitos Humanos. O objetivo era incentivar outros países do mundo a adotarem a prática como forma de garantia de direitos, usando como ferramenta a informação. Com base nesse plano inicial, foi criado no Brasil, em 2003, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
que, dentre os diversos objetivos, pretendia estimular a participação da sociedade civil nas discussões de seus próprios direitos enquanto políticas públicas. Observando o impacto dessas políticas no micro, foi criado, uma década depois, na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que tem como objetivo gerenciar e aplicar políticas para todos os grupos que vivem naquele espaço. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo atualmente tem 15 coordenações, que trabalham temas específicos e promovem os direitos humanos de forma conjunta e democrática, focando em problemas sociais e buscando resoluções. E claro, para que isso funcione, é necessária a educação em direitos humanos. Como poderíamos defender direitos fundamentais sem que todos os envolvidos compreendessem de fato o que está sendo tratado? E essa é uma ótima pergunta, mas ela fica para o nosso próximo episódio. Obrigada por acompanhar o podcast Educar para Não Esquecer. Eu sou Cassiane Ribeiro, comigo apresentando esse programa está Bruna Viana. Esse material é resultado do curso Correspondentes da Cidadania, promovido pelo Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, o IPFD, em parceria com a Alboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro. Contou com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo por meio de emenda parlamentar. São Paulo, 2023. Olá, eu sou a Bruna Viana. E eu sou a Cassiane Ribeiro. E esse é o segundo episódio do podcast Educar para Não Esquecer. No primeiro episódio, você ficou sabendo sobre o que são os direitos humanos e a sua importância para a sociedade. Mas você sabe quem são os responsáveis por garantir esses direitos? Neste segundo episódio, vamos apresentar para você a Coordenação de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, que é voltada para a criação de políticas públicas e manutenção desses direitos. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo atualmente tem 15 coordenações, que trabalham temas específicos e promovem os direitos humanos de forma conjunta e democrática, focando em problemas sociais e buscando resoluções. E claro, para que isso funcione é necessário a educação em direitos humanos. Como defender direitos fundamentais sem compreender do que está sendo falado? A coordenação foi criada com a finalidade de desenvolver políticas públicas a partir das diretrizes estabelecidas pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. As diretrizes buscam construir uma cultura sólida de direitos humanos e cidadania na cidade de São Paulo, por meio da educação formal e não formal e do convívio social, com a intenção de respeitar a dignidade de todas as pessoas. Com o lema Educar para Nunca Mais, o Departamento de EDH cria projetos para dentro, ou seja, promove espaços de debate e de formação para os próprios servidores. Logo, existe um estudo que envolve vários fatores como público-alvo, diferentes vivências e realidades para compreender a melhor forma de educar essas pessoas. E alguns dos desafios enfrentados pela coordenação foca em desmistificar o termo direitos humanos na sociedade, além de pensar em como fazer estratégias para atingir o grande público e tentar combater disputas de narrativas e discursos negativos enraizados na cultura social. E apenas para citar alguns dos projetos desenvolvidos pelo setor de educação em direitos humanos, podemos citar o Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos, o Festival de Direitos Humanos, o livro do Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos, o Espalha DH, o Centro de Educação em Direitos Humanos, entre diversos outros projetos. E claro, esse setor não trabalha de forma isolada. É necessária uma integração entre os setores de dentro e de fora da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, para que as atividades propostas sejam de fato efetivadas e bem-sucedidas. Um exemplo é o projeto do Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos,
que é uma parceria conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que ocorre anualmente desde 2013. O objetivo desse prêmio é incentivar e promover para fortalecimento da educação em direitos humanos na rede municipal de ensino, valorizando e divulgando projetos que tratem dos direitos humanos nas escolas. Agora você confere uma entrevista exclusiva com a professora Diane Aparecida Evangelista, que leciona na escola EMEI João Mendonça Falcão, localizada no bairro Brás, na cidade de São Paulo. Ela foi vencedora do Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos em 2022, na categoria Educadores, com o projeto Culturas do Mundo, a história de muitas vozes. O projeto foi criado e desenvolvido a partir de estudos, reflexões e observações do cotidiano, que indicaram que a música e as brincadeiras dialogavam com todas as crianças e suas culturas. A partir da música, iniciou-se o processo de conhecer a cultura de cada criança. A professora vai trazer mais informações e falar da importância de fomentar o estudo e a prática de direitos humanos dentro das escolas municipais. Bom, para começar um pouquinho a entrevista, eu queria conhecer mais sobre você. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você começou na escola e o que te motivou. Pode contar como que você chegou aí e tudo mais. Quero conhecer você. Eu sempre fui muito. Primeiro, eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe sofreu muito assim na infância, na adolescência dela, na vida adulta. Ela foi feita de escrava, mesmo não tendo mais, né? A escravidão. E ela teve uma vida muito difícil para cuidar da gente. Foi mãe solo, porque meu pai era doente, né, alcoólatra, e aí ela teve que fugir dessa situação, literalmente, né? E aí ela veio para São Paulo e ela sempre fez questão que a gente estudasse. Então tudo que foi roubado dela, ela tentou não repetir com a gente. Ela fez o possível para cortar o ciclo, né? Então ela teve que trabalhar muito, em condições muito precárias, sendo sempre muito explorada, mas mesmo assim priorizando sempre a nossa educação. Então ela valorizava muito, 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 que o sonho dela era ter podido estudar, né? E esse direito foi desrespeitado na vida dela. E eu sempre gostei muito de criança. Quando eu saí do ensino fundamental, eu fui fazer um vestibular para estudar no magistério, com direito a uma bolsa. E só que quando eu cheguei nessa escola, eu vi que não era só gostar de criança, tinha um compromisso, né, com a sociedade, com as pessoas que frequentam a escola. Então, eu acabei vendo que era uma opção política mesmo, essa escolha. E, e quando eu comecei, nos primeiros anos, foi numa escola particular, mas sempre eu queria, o meu maior objetivo era chegar no ensino público, porque eu tive essa oportunidade de ter uma boa educação na escola pública e eu queria oferecer tudo que eu recebi, né, da educação que me transformou. Eu queria ter nesse trabalho o compromisso de uma educação de qualidade, de respeito, contribuir com a sociedade, né? Então, esse sempre foi o meu maior desejo e eu busco fazer o melhor possível pelas crianças, que elas tenham igualdade de direitos, que elas possam ser o que elas quiserem, trabalhar com o que elas, né, com o que elas desejarem, mas para que elas tenham um futuro, a gente precisa garantir que o presente delas seja um presente bom, com qualidade. Legal. E como que começou o projeto? Quando você chegou na escola, já existia ele? Não. Quando eu vim para a EMEI João Mendonça Falcão,
eu me deparei com muitas crianças migrantes e eu fiquei muito, assim, maravilhada. Achei muito interessante, né, ter tanta diversidade cultural. Mas eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar com essa comunidade. Então, para mim, foi uma novidade e foi um desafio. E eu sempre gosto de contar a história da criança síria, porque é essa criança que me mostrou, que me abriu a porta para esse tema migração e refúgio. Então essa criança ela teve uma adaptação bem desafiadora, ela sofreu demais porque ela vinha da guerra. E aí foi nesse momento que eu olhei, nesse choro, como pedido de socorro, eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para ter um acolhimento que seja mais humano, que seja mais ético, que seja mais inclusivo. E aí que o projeto começou aí, bem pequenininho. Você pode contar um pouquinho como que ele é, o projeto? Então, esse projeto ele começou em 2017. A gente trabalhou a música como forma de acolhimento, que funcionou super bem, assim, mas ele foi um pouco também intuitivo, né? Eu percebi ao longo do caminho que a gente precisava se apropriar desse tema. E como que a gente ia abordar isso com crianças pequenas? Então, a gente teve a ideia de trazer as famílias migrantes para uma roda que a gente chama de roda da família. E foi ótimo, porque além de acolher a criança migrante, a gente também acolhia a família. E aí, durante esse ano que ocorreu, né, a Roda da Família, teve uma reunião de pais, mães e responsáveis para contar um pouco do projeto, como que estava acontecendo. E uma mãe brasileira falou que ela percebia o quanto que as crianças estavam interessadas, as crianças brasileiras, né? Na cultura dos amigos e amigas, que elas queriam falar outras línguas em casa e que ela ficou com muita vontade de ter participado, porque ela também veio do Nordeste do Brasil e ela queria ter podido contar a história dela. E aí, a partir dessa crítica, que foi super construtiva, a gente passou a convidar todas as famílias. Então, antes acontecia a roda da família uma vez por mês e ela passou a ser semanal. Então, toda semana nós recebemos uma família para uma roda de conversa com as crianças, né? Então, as crianças se sentam em círculo, a gente prepara uma cadeira bem confortável, como se fosse um trono para receber reis e rainhas. E aí a gente coloca um manto nessa cadeira, a gente organiza a sala para ela ficar bonita. A criança que a mãe ou o pai é convidado pinta uma tela para agradecer a presença, né? Então as crianças também fazem perguntas sobre a infância, sobre a vida, né, daquela pessoa que a gente está recebendo. E essa pessoa também compartilha uma música da infância ou uma brincadeira da infância. E no final, para agradecer também, a gente tem a fila do abraço, que é um momento assim muito amoroso, afetivo, e a família, quando termina, ela sempre sai muito emocionada, né? A pessoa da família, dizendo que foi um dia muito especial. Tem gente que chora porque nunca falou da infância, principalmente falar da infância para o filho ou para a filha, para outras crianças, revisita essa infância, revisita a história, né? Então é uma forma também das crianças conhecerem melhor, né? Os pais e as mães que temos na turma. Então, e depois dessa roda da família, o vínculo entre as crianças aumenta demais, o vínculo comigo, a confiança, né, a visão do nosso trabalho, eles passam a valorizar muito o nosso trabalho. Isso é uma parte do projeto. A comunidade também participa ou só os pais e alunos? Então, porque esse projeto é um projeto temático da minha turma, né? Então a gente convida os pais, as mães, quem às vezes a avó, o irmão mais velho, quem a criança quiser da família, né?
Então, ele não é um projeto que dá para convidar pessoas desconhecidas. A gente já convidou, assim, mas tem sempre que ter uma relação com a criança. E essa é uma parte do projeto. E a gente, dentro desse projeto, tem a Roda da Criança, que foi uma forma de também conhecer melhor a criança. Ela é no mesmo formato, né? A gente faz o trono, mas aí é para receber príncipes e princesas. E aí a criança senta nesse trono, fala sobre, responde as perguntas, né? O que as crianças desejam saber. Então, por exemplo, qual o brinquedo preferido, qual a música preferida, o que mais gosta de comer, o que tem medo. E as perguntas, elas surgem naturalmente. São as crianças que fazem as perguntas, né? E a criança que está sentada no trono se sente valorizada. E a gente também passa a olhar para essa criança de outro jeito, porque a gente conhece a história dela, né? Passa a conhecer melhor essa criança. E a família também se sente muito valorizada, né? E respeitada, porque a gente tem esse interesse de conhecer a cultura, trazer essa cultura para a sala, né, para a turma, né, para a gente poder abraçar essa cultura. E eu acho que é uma ação muito afirmativa, que a gente diz, né, vocês são bem-vindos, vocês serão valorizados, não serão desrespeitados aqui. E mais importante dizer que a escola é de todos, né? Então, despertar esse sentimento de pertencimento. E aí são duas partes do projeto. Aí a gente tem dentro desse projeto o projeto Território. Ele foi inspirado no prêmio Territórios Educativos que a nossa escola ganhou. E durante essa premiação, algumas professoras, né, ganharam uma formação de 10 sábados. Então, a gente passou a aprender muito sobre o que é um território educativo, conhecer um pouco da nossa cidade. E aí, inspirado nessa premiação, eu tive essa missão que eu acho, né? Essa responsabilidade de garantir também para as crianças o direito à cidade, porque eu observei que as crianças elas conheciam, né, as culturas presentes lá, mas elas queriam saber do mundo, olhar no mapa, saber onde, por exemplo, está a Bolívia, a Venezuela, mas o nosso bairro, que é aqui o Brás, elas não conheciam. Então a gente começou a andar, né, pelo nosso entorno, conhecer os trabalhadores do nosso bairro, as pessoas que moram nesse bairro, ir para equipamentos públicos, né? Porque assim, da mesma forma que a Roda da Família, né? Que é uma oportunidade das crianças conhecerem as famílias das crianças, porque eu acredito que a gente só respeita o que conhece. E conhecer a cidade de São Paulo, o bairro, também é importante para que as crianças possam se sentir também pertencentes e dizer para elas que a cidade é nossa. Então a gente precisa ocupar. E também colocar assim, todo lugar que a gente vai, despertar nos adultos a importância de pensar nessa cidade para as crianças, né? Uma cidade mais acessível para todas, né? Para que a gente possa percorrer a cidade. E quando a gente anda pela cidade de São Paulo, eu percebo quanto que as crianças trazem alegria, né? Então tem sido um projeto muito bacana, que é essa parte do nosso projeto, que agora esse ano ganhou uma super parceria, que é a professora Paula Julias. Ela é professora, doutora da Faculdade de Geografia da USP. Então ela tem nos acompanhado nessas travessias. E semana passada nós fomos até a Universidade de São Paulo para as crianças conhecerem. E dentro da universidade as crianças conheceram o Museu de Geociências, né? E foi muito bacana unir, né? Trazer a universidade para dentro da escola e levar a escola para dentro da universidade. A gente faz uma vez por semana também essas nossas travessias.
E os passeios mais distantes, assim, a gente tem feito uma vez por mês. A professora observou quantos estímulos externos de novos ambientes e culturas impulsionaram a curiosidade e desenvolvimento das crianças nas escolas. No próximo episódio, você confere como isso se manifesta entre as crianças e a relação dessas vivências para educar dentro dos direitos humanos. Obrigada por acompanhar o podcast Educar para Não Esquecer. Eu sou Cassiane Ribeiro. Comigo apresentando esse programa está Bruna Viana. Esse material é resultado do curso Correspondentes da Cidadania, promovido pelo Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, o IPFD, em parceria com a Alboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro. Contou com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo por meio de emenda parlamentar. São Paulo, 2023. Olá, eu sou a Cassiane Ribeiro, estou aqui com a Bruna Viana e esse é o terceiro episódio do podcast Educar para Não Esquecer. No primeiro episódio, conceituamos para você o que são direitos humanos e sua importância para a sociedade. No segundo episódio, o tema foi a coordenação de EDH e o reconhecido Prêmio de Educação em Direitos Humanos, que contou com a primeira parte da entrevista com a professora Dione Aparecida Evangelista. Agora, você acompanha a conclusão do bate-papo com a professora em um exemplo prático da educação como transformadora de realidades. E você acha que isso desperta nas crianças a curiosidade sobre diversidade, territórios novos? Desperta muito, muito mesmo, assim, elas fazem, né, depois que a gente recebe uma família, depois que a gente volta de uma travessia, volta, né, do território, a gente faz uma roda para conversar sobre as observações das crianças, sobre as reflexões, né? Então elas sempre trazem questionamentos como por que o nosso bairro ainda tem tanto lixo, né? Por que existem muitas pessoas em situação de rua que não têm um lugar para morar? E elas ficam perguntando e a gente tenta refletir sobre todas as situações pensadas por elas e tentar buscar, né? Eu, como a escriba da turma, buscar soluções. E a gente tem feito um livro, né, de anotações desses nossos passeios. E também as crianças fazem desenhos super maravilhosos, né? Que deu para sentir o quanto elas estavam conectadas com as nossas travessias. E você falou sobre desenhos. A arte é educadora e transformadora. Vocês sempre trabalham a arte e a música em conjunto nesse projeto? Sim, outra parte do projeto se chama Artes do Mundo. Então, observando mesmo o quanto que a arte ela é transformadora, o quanto que a arte faz a gente se movimentar, crescer, se desenvolver. Então, a gente pesquisa artistas dentro das nacionalidades presentes na turma, né? Então, a gente estuda esse artista e depois não faz uma releitura, a gente traz elementos que esse artista usa em suas obras para ampliar o repertório das crianças, né? Então, tem sido muito maravilhoso esse processo. Também acho que é uma ação bem afirmativa, né, dessa diversidade cultural. E as produções das crianças têm ficado assim maravilhosas, o quanto que elas estão crescendo, se desenvolvendo e tendo contato com a arte, né? A gente tem visitas esse ano também para museus, né, para que as crianças conheçam também e que o museu esteja presente na vida delas e todas as formas de arte. E como que elas se sentem? Elas ficam felizes? Como que é para elas participarem desse projeto? Olha, elas amam.
Eu vejo no entusiasmo, nas colocações, nas falas, nos desenhos, nas produções. Cada parte do projeto ele desperta algo diferente em cada criança. Então é muito bonito de se ver essa conexão, sabe, da gente estar o tempo todo se transformando. E eu aprendo muito com elas, né? Às vezes eu trago uma proposta e a proposta ela é totalmente transformada porque as crianças pedem outras coisas e tem essa flexibilidade, essa abertura, porque o projeto é pensado nelas, é para elas e a escutá-las é um ponto fundamental para que esse projeto também seja um projeto nosso, né, democrático, não só meu, mas de todas as pessoas que participam, então das famílias também, das crianças. Uhum. Esse projeto faz as crianças pensarem mais sobre respeito ao próximo, a diversidade, nacionalidades, faz elas quererem aprender mais sobre a cultura dos outros, né? Como que é para elas ter colegas de outras nacionalidades? Como que elas ficam nesse projeto? Então, agora que elas já estão super adaptadas, né? E a convivência com crianças de outros países, ela tem sido muito maravilhosa, porque é um ganho para todo mundo. Né? Quando a gente está em contato com pessoas que migram, a gente aprende com essas pessoas, essas pessoas aprendem com a gente, então todo mundo sai ganhando, né? É, e aprendendo muito sobre respeito, sobre convivência, sobre as diferenças, né? E só para te dar um exemplo, teve uma vez que a gente estava na roda da família e uma mãe contou que quando ela veio para o Brasil, ela foi muito desrespeitada, faziam ela pegar o ônibus errado, davam informações erradas e caçoavam dela e ela chorava muito, muitas vezes, né? Gente dizendo, volta para o seu país. Aí uma criança foi, levantou a mão e falou: aqui você nunca vai passar por isso. Então, acho que nessa fala retrata muito o que a gente está tentando construir com as crianças, né? Então, a criança dizer para a mãe que aqui ela vai ser valorizada, que ela vai ser escutada. Então, acho que a gente está caminhando, né, nesse projeto é, rumo ao respeito, a uma educação mais plural, a uma educação intercultural, a valorização da diversidade. Então, tem sido bastante importante para todas as crianças, né? Para mim, para as famílias, para a escola, para a comunidade no geral. E eu queria te perguntar, quais são os maiores desafios desse projeto? Olha, os maiores desafios a gente organizar, acho que o nosso tempo para que as famílias todas possam participar. É um desafio, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil os trabalhadores, né, poderem sair dos seus trabalhos, mas tem dado certo. A gente organiza de uma forma para flexibilizar, né, o horário, o tempo, e tem sido cada dia melhor, assim, né? A gente tem conseguido trazer um bom número de pais, mães e responsáveis das crianças. O outro desafio são as nossas saídas, né? Muitas vezes a gente tem que se desdobrar para tentar conseguir verba para alugar um ônibus, quando a gente quer um passeio mais longe, mas também, quando não dá, a gente pensa numa proposta onde possamos pegar algum transporte público. E tem sido muito legal a parceria com o pessoal do metrô, né? Então,
eles nos ajudam, eles nos acompanham, eles seguram as portas para as crianças poderem entrar e sair, enfim. Então tem dado certo. É desafiante, né? Você sair com tantas crianças, mas poder conectar as crianças à cidade, a cidade às crianças, a elas terem momentos também de lazer, né? É muito, muito maravilhoso, mesmo com tantos desafios. E outra questão que eu achava que era um grande desafio, né, a questão dos idiomas, que hoje eu já vejo de outra forma. Eu acho demais as crianças poderem ter contato com outros idiomas, com outras línguas e poderem conhecer através, né, desses idiomas. Então, era um desafio que agora eu acho que é um desafio assim importante. Elas gostam muito de aprender música de outro idioma, né? Então, eu nem falei, tem uma parte do projeto que a gente faz essa pesquisa, né? Das músicas, as famílias trazem, mas a gente também pesquisa, né, na nossa sala de referência, músicas, né, da África, músicas da América Latina, músicas da Ásia. E aí a gente faz essa pesquisa, a gente traduz essas músicas, mas canta na língua, né? Então, por exemplo, se é uma música do Congo, a gente vai cantar na língua de lá, né? Pode ser Lingala, pode ser Kikongo. Então a gente também está aprendendo muito, né? No nosso repertório musical e linguístico, né? E você acha que esse projeto auxiliou na diminuição da evasão escolar? Ou não existia evasão escolar antes? Eu acho que esse projeto ele ajuda as crianças a se conectarem muito mais com a escola. Então, assim, as nossas turmas elas são sempre muito cheias, muito participativa e quem falta hoje em dia na escola, né? A gente tem a buscativa que a gente quando percebe que a criança está faltando, tem as mães que são contratadas, elas ligam para essas famílias para saber o que está acontecendo, qual o motivo da falta. Então, acho que também é uma ação de dizer que a criança tem o direito de estar na escola, que aqui é o lugar dela, né? Então, a gente quer que ela esteja presente em todos os momentos. E como foi para você ganhar o prêmio? Como se sentiu? Olha, eu me senti muito feliz, eu me senti no caminho certo, eu senti que de alguma forma eu rompi com o ciclo da minha família, das mulheres que não puderam estudar e de levar esse orgulho para minha mãe, para minha família e para a escola, né? Eu acho que foi um prêmio muito bonito e contar no dia da premiação com várias mães e pais e as crianças e as minhas colegas do trabalho, e a diretora, a coordenadora, foi muito emocionante assim. Você tinha falado de ser uma missão. Você realmente acha que é a sua missão de vida fazer esses tipos de projeto, ajudar o próximo? Você, você gostaria de trabalhar outro tema envolvendo esse? Como que é para você? Então, eu acho que eu tenho essa missão, sim. Eu acho que educação é uma grande missão. É lógico que a gente precisa do coletivo, né? Ninguém consegue transformar sozinho, mas eu acho que se esse projeto puder inspirar as pessoas, trazer a reflexão, já é um ganho enorme. Mas eu acho que a escola é o meu lugar, assim, é onde eu escolhi estar e aonde eu quero contribuir para a nossa sociedade ser melhor, ser mais justa, para que as crianças tenham oportunidades, né? E sejam também respeitadas, né? Obrigada, Johnny,
entrevista. Foi um prazer te entrevistar, né? A gente vai encerrando por aqui. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigada, eu agradeço, viu, Bruna, a sua escuta e espero que a gente possa sempre fazer mais e melhor pelas crianças, mas que também não depende da gente. A gente precisa ter políticas públicas para a educação, né, para que assegure sempre o direito das crianças estarem na escola, estarem e pertencerem a esse espaço tão potente que é a escola pública. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite para você. O projeto desenvolvido pela professora Dione aplica de forma prática o conceito definido pela ONU em 1948, que estabelece os direitos, liberdades e dignidade do indivíduo que precisam ser respeitados. O conhecimento e a vivência entre as diferentes culturas cria laços e desenvolve a empatia, além das capacidades cognitivas atreladas a esse contato. É essencial que a educação seja pautada com políticas públicas próprias, para estimular o respeito às diferenças, enxergando povos e grupos de forma humanizada e cuidando para um futuro mais digno na sociedade brasileira. E para ter acesso ao Departamento de Educação em Direitos Humanos, acesse o site prefeitura.sp.gov.br. O departamento está localizado na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania na Rua Líbero Badaró, 119, 7º andar, no centro da cidade de São Paulo. O telefone para contato é 11 28 33 42 70 e o e-mail é cedh@prefeitura.sp.gov.br. Obrigada por acompanhar o podcast Educar para Não Esquecer. Eu sou Cassiane Ribeiro, comigo apresentando esse programa está Bruna Viana. Esse material é resultado do curso Correspondentes da Cidadania, promovido pelo Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, o IPFD, em parceria com a Alboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro. Contou com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo por meio de emenda parlamentar. São Paulo, 2023.